Uma estética muito desejada pelos diretores e diretores de fotografia é aquela estética nostálgica da película do cinema. E um plugin que é muito interessante que te ajuda a atingir esse objetivo é o Dehancer, que está disponível para os principais softwares como Adobe Premiere, After Effects, DaVinci Resolve e até mesmo Photoshop e Lightroom. Então na aula de hoje eu vou te mostrar como você pode utilizar o Dehancer para atingir uma estética de película de cinema. Então vem comigo! Vamos então aqui começar a trabalhar com o Dehancer dentro da DaVinci Resolve. O primeiro passo vai ser você fazer o ajuste geral da sua imagem. Então você pode trabalhar com os ajustes primários, secundários, o ajuste que você quiser para começar a revelação da imagem. Aqui no caso estou utilizando o Color Management, eu já tenho uma direção de fotografia aqui muito boa, feito pelo João Vitor Ferian, inclusive essa é uma imagem do curso de elementos cinematográficos disponível lá no portal AV Makers, um curso muito legal, onde é mostrado como é que é pensado a estrutura da imagem, né, o pensamento crítico para construir a imagem, e aí tem vários exemplos de um curta-metragem, onde esse curta-metragem é desenvolvido ao longo do curso. É bem bacana, vale a pena assistir. Bom, mas a gente já tem aqui a fotografia feita, e aí eu vou trazer esse plugin para tentar trazer essa emulação de uma película. Para aplicar esse plugin, eu preciso vir aqui no painel de efeitos, e aqui no painel de efeitos você pode utilizar o campo de pesquisa para escrever o nome do plugin, no caso aqui o Dehancer. Eu tenho duas versões dele instaladas no meu DaVinci Resolve, e eu vou utilizar aqui a versão mais recente, que é a versão 6. E aí eu vou jogar aqui no Node. Assim que eu apliquei, já vai ver que tem uma estética diferente a nossa imagem. Embora já seja bem legal, porque já criou um look, uma estética diferente, traz aquele ruído, aquela sensação diferente de cor, ainda não é exatamente o que eu quero. E aí eu posso controlar através do plugin. Então vamos entender aqui primeiro quais são as opções que esse plugin oferece. Quando você aplica o plugin, vai ter um monte de abinhas aqui abertas. Eu já fechei todas elas para ficar mais fácil de a gente entender o uso desse plugin. Então perceba que eu tenho várias categorias. Cada categoria tem um objetivo. A primeira categoria Input é para você definir questões gerais do trabalho com a imagem. Então eu vou definir qual que é o espaço de cor que eu estou trabalhando neste momento, se eu quero fazer algum ajuste geral aqui de temperatura e de tinte. Bom, na sequência a gente tem a opção de fato de emulação de um filme. E a gente vai ter vários perfis diferentes que a gente pode emular. Então tem várias películas aqui da Kodak, da Fujicolor, da Agfa, enfim, vários diferentes que você pode simular. E se você é um entendedor de película, você conhece as diferentes películas que tem alguma película específica que você queira emular, ou o seu cliente te passou algum filme de referência, você procurar por qual que é a película que foi utilizada naquele filme, você pode vir aqui na listinha e procurar pelo nome daquele filme, porque ele aqui é uma simulação de filmes reais, de películas reais. Na sequência você vai ter aqui um controle de push e pull, onde você vai ter aqui um controle de exposição, e depois você vai ter aqui um ajuste de expansão. O expansão vai ser um controle geral do seu contraste, né? Então você tem um ponto de preto e o ponto de branco. Depois você tem aqui a impressão, então seria se eu fosse revelar esse negativo. Se eu não me engano, a ideia lógica, né, seria a ideia de você transformar do negativo para o positivo, né, de imprimir essa película, né? Quem vai saber informar melhor, né, quem trabalha com película de fato, mas é aqui que você consegue extrair mais contraste nessa película. Então seria como se você estivesse trabalhando primeiro com o negativo da película e aqui você imprimisse essa película. Isso vai ter algumas curvas diferentes aqui que você pode emular. E aqui você vai ter controle de exposição, de contraste, densidade e de saturação. Bom, na sequência você tem aqui o Color Head, que é onde você vai poder regular ali o balanço RGB da sua imagem. E depois você tem aqui o Film Grain, que é onde você vai poder emular de fato aquela textura da película. Então é como se fosse relativo ao Film Grain, o plugin ou effects disponível nativo dentro do DaVinci Resolve Studio. Tem várias opçõezinhas aqui diferentes para você poder regular essa textura, que é bem legal. Depois você tem o Halation. O Halation é onde você tem uma quebra de luz nas luzes mais altas. Ele faz um efeito ali, uma variação de cor, quase como se fosse uma aberração cromática, mas não é bem isso, né? Porque ele puxa lá mais para uns tons mais quentes, mas é como se fosse aquela quebrinha nos tons de cor mais claros. Inclusive a gente tem um conteúdo aqui no nosso canal que aborda esse assunto. Além aqui do Halation, a gente tem o Bloom. O Bloom já faz um efeito mais de um glow, de um desfoque na imagem, como se você estivesse utilizando algum tipo de filtro, como um Black Pro Mist ou um filtro Hollywood. Inclusive a gente também tem um conteúdo sobre isso aqui no nosso canal. Depois a gente tem um ajuste de vinheta, como diz o nome, é algo simples, é aquele escurecimento nas bordas. E aqui Film Breed e Gate Weave, ambos vão ser para trabalhar com uma movimentação, como se você estivesse simulando a projeção dessa película numa superfície. Então como se fosse realmente a projeção de um filme, rodando, passando, como se alguém estivesse assistindo ele numa tela de cinema. Depois a gente tem aqui uma simulação de False Color, que é muito utilizado para você testar a exposição da imagem no set. Inclusive também tem um conteúdo sobre isso aqui no nosso canal. E mais pro final a gente tem aqui a opção de Output, onde a gente pode controlar o ajuste total, então seria a intensidade desse ajuste que a gente acabou de criar. O LUT Generator, que permite a gente gerar um LUT disso que a gente acabou de criar no Dehancer para utilizar em outros softwares. E também aqui em opções
você pode controlar a qualidade de renderização. Então, como você pode perceber, tem diversas opções diferentes disponíveis dentro desse plugin para que você possa brincar bastante ali com a estética da imagem. Então, eu vou passar agora por as principais opções e ir testando aqui em alguns planos diferentes para a gente ver que resultados que a gente consegue atingir com este efeito. A primeira coisa que a gente vai fazer aqui é desativar cada uma dessas categorias. Você vai perceber que já tem uma estética aqui aplicada. Por que já tem essa estética aplicada? Porque essas caixinhas aqui já estão habilitadas. Então aqui no Enable você consegue desabilitar essas caixinhas para tirar ali a estética. E aí eu tirei aqui em Film Grain e também em Filme e aí eu zerei aqui o nosso ajuste. Bom, agora a gente pode começar a aplicar os ajustes de acordo com a estética que a gente quer atingir. Então a gente não precisa necessariamente passar por todos. A gente vai passar pelos que a gente quer utilizar na nossa imagem. Quando você estiver começando a estudar o plugin, aí vale a pena você passar por todos, testar, ver o que cada um deles faz de maneira isolada e aí entender quais que vão ser ou não úteis na estética que você está querendo simular. Bom, vamos começar aqui no Input. E aqui no Input eu vou dizer qual que é o espaço de cor que eu estou trabalhando. Então aqui eu já estou com a imagem revelada em Rec 709, porque através do Color Management eu já estou passando por esse espaço de cor. Então eu vou deixar aqui diretamente em Rec 709. Mas se eu estivesse trabalhando com espaço de gama ampla, ou seja, eu já converti ali do meu espaço de cor, por exemplo, do DaVinci Resolve Filme, do log do DaVinci Resolve, para o espaço de cor de trabalho que eu quero trabalhar aqui na minha timeline, geralmente o DaVinci Resolve White Gamut. Aí eu poderia vir aqui e usar o DaVinci Resolve White Gamut como perfil de cor para esse plugin. E daí eu uso a opção do Color Space Transform para fechar de White Gamut para o espaço de cor que eu quero trabalhar, o Rec 09. Então, se você está trabalhando no espaço de cor intermediário, seja Aces, DaVinci Resolve White Gamut, você pode vir por aqui e dizer, esse plugin está trabalhando em Aces, ele está trabalhando em DaVinci Resolve White Gamut, ele está trabalhando em Rec 2020. No nosso caso, a gente está trabalhando com o Rec 09. Se você quiser entender um pouco mais sobre essas questões de Color Management, dê uma olhadinha nesse outro vídeo aqui do canal, que eu abordo mais a fundo esse assunto. Na sequência, a gente poderia fazer aqui ajuste de temperatura, de tinte, assim por diante. Nessa imagem eu acho que está bem legal, mas eu vou vir aqui e eu quero dar uma leve esverdeada aqui na imagem. Então eu vou começar vindo na temperatura e vou dar uma leve aquecida, para dar um pouquinho aqui mais dos tons quentes. E aqui no tinte eu vou puxar levemente mais para o verde. E a ideia aqui para essa estética é isso mesmo, eu quero aqui um tom um pouquinho mais esverdeado. Que o antes e depois, que é para criar essa estranheza mesmo na imagem. Depois eu posso vir aqui em Filme e aí eu posso testar com qual filme que eu quero criar essa simulação de filme. Eu tenho várias opções aqui diferentes. E aí você clica em Enable para você ver o resultado. Eu vou aqui passar por todos eles para vocês darem uma olhadinha, mas eu vou acelerar o vídeo. Então eu vou marcar aqui o primeiro e aí eu vou ir girando o scroll do mouse para ir passando um por um. Eu gostei bastante aqui do Fujicolor 100 e do Kodak Gold para a estética que eu quero usar nessa imagem. Eu vou testar aqui os dois novamente, então eu vou vir aqui no Kodak Gold. Achei esse bem interessante, um tom um pouco mais quentinho, não muito saturado. E vou testar aqui o Fujicolor 100. Um pouco mais denso também de saturado. Eu acho que eu gostei mais desse, aqui um antes e depois. Ele já traz um pouco mais de densidade, de contraste para a imagem. Eu achei legal e eu vou vir com esse. Na sequência aqui em Expand, que já está em Enable, eu posso utilizar aqui para controlar o meu ponto de preto. Eu quero deixar aqui o meu preto mais denso. E eu posso utilizar aqui também para controlar o ponto de branco. Então, como vocês podem ver, a gente está expandindo aqui o contraste da imagem. E aqui antes, depois. Você também pode definir se a gente está trabalhando isso aqui no modo normal ou somente em Luma. Basicamente, em Luma eu não vou estar afetando o canal RGB, as cores, e sim o canal de luminância, o que vai fazer com que quando eu aumento o contraste, eu não aumente junto a saturação. Então a imagem tende a parecer menos saturada quando você aumenta o contraste, se aumentar a saturação junto. Se eu coloco aqui no normal, perceba que a imagem também parece um pouco mais colorida. Então você vai escolher aqui qual que encaixa melhor. Acho que aqui em Luma ficou mais interessante. Bom, aqui em Print eu poderia ver se algum perfil de impressão também vai me ajudar a trazer aquela densidade legal. Então no caso eu posso testar aqui, por exemplo, esse Fujifilm. Ficou bem denso, né? Ficou bem pesado. Vamos ver esse aqui da Kodak. Eu gostei bastante desse último, vamos desligar e ligar. Só acho que ficou bem pesado, né? Eu vou deixar desligado. Aqui em Color Header, como eu comentei antes, a gente pode trabalhar com balanço de cor. Então eu vou vir aqui e eu vou trazer um pouquinho mais de verde, que eu queria um pouquinho mais de presença de verde na nossa imagem, como eu já tinha comentado antes. Se eu ligar e desligar, a gente pode perceber aqui como trouxe um pouquinho mais de verde. Trazer aqui um pouquinho mais de ciano também, não muito.
que ainda quero a pele com uma sensação de pele, sem ficar muito azulado. E aí, filme grain, a gente pode trazer aquela textura do negativo, da película. A gente pode aplicar aqui diretamente nesse ajuste, que a gente está fazendo, na verdade, para este plano, mas eu poderia vir também na categoria de grupos ou de timeline, colocar um outro do enhancer para valer para minha timeline toda. Mas aqui, para simplificar a demonstração, eu vou fazer diretamente nesse clipe. Então, eu vou vir aqui em filme grain, e a gente pode vir e indicar se a gente quer um filme negativo ou positivo. E aqui no modo, se a gente quer simular uma textura de filme analógico ou um grão digital. No caso, eu quero aqui analógico. E a gente pode controlar aqui a intensidade. Então eu vou ativar usando Enable e eu posso vir aqui no Size, que é o tamanho desse ruído, em Amount, que é o tamanho do grão. Film Resolution seria como se fosse a resolução desse filme, se eu tenho um filme de resolução maior ou menor, 8mm, 16, 35. Perceba se eu for aumentando ou diminuindo, também vai aumentar aqui meio que a sensação do tamanho desse grão. Bom, basicamente esses três vão te ajudar a trazer essa ideia da intensidade do tamanho dessa textura. Eu acho que principalmente o Size e o Amount vão te ajudar mais a entender como que tá ficando essa estética. E aí a gente vem para a parte mais legal, que é aqui Shadow, Midtones e Highlight. Você vai definir qual que é a presença desse grão nas áreas da imagem, nas sombras, nos meios tons e nos brilhos. Então, se eu não quero tanto ruído nos pretos para que eu tenha ainda aquela textura do preto mais limpa, eu posso colocar menos, por exemplo, no preto. Se eu quero os meios tons com um pouco mais e as altas com um pouco menos, que seria uma sensação mais natural e não ter tanto nas altas, eu posso regular por aqui também. Então, na parte mais alta, que nem nessa luz mais estourada, eu não tenho tanto ruído. Mas nos meios tons aqui, eu vou ter um pouquinho mais de ruído. Então, eu estou definindo a área da imagem que vai receber mais ou menos desse grão. Talvez aqui no YouTube vocês não consigam perceber tão bem o grão, porque a compressão do YouTube dá uma matada no grão, mas vale a pena vocês testarem em casa, vai ter um grãozinho na imagem que ele se mexe ali o tempo inteiro, como se fosse um ruído mesmo. A imagem limpa e aqui com o efeito da película. Vamos testar aqui numa outra imagem, novamente lá do curso de elementos cinematográficos. Eu vou pegar aqui o efeito de Enhancer Pro, jogo aqui no meu clipe, e já veio com uma estética bem legal. Eu gostei, na verdade, da estética já no padrão, nessa imagem aqui. Gostei desse efeito mais azulado, mas vou me regulando. Eu vou vir aqui em filme e ele escolheu aqui o Kodak Vision 3. E a gente tem esse controle aqui de Push and Pull. Eu posso usar para aumentar e diminuir essa densidade. No caso, eu acho que aqui vale a pena dar uma escurecidinha a mais e trazer mais para esse tom mais azulado. Na sequência, eu quero vir aqui em Expand para aumentar um pouquinho as áreas mais claras, que a imagem ficou aqui bem subexposta. Acho que assim já ficou interessante. Talvez tenha até ido um pouco demais. Deixa eu diminuir um pouquinho. Aqui em Color Head eu vou diminuir um pouquinho o azul, trazendo um pouquinho para um tom mais quente, mas não muito. Até chegar aqui no meio termo. Film Grain, eu acho que esse ruído aqui está meio exagerado, principalmente nas altas. Então eu vou diminuir aqui ele em Highlights. Posso baixar um pouquinho nos meus tons também, e principalmente nas sombras. E aí eu vou vir aqui no Size e eu vou aumentar o tamanho do grão, tá muito pequenininho. Mas eu vou diminuir aqui o Amount, para deixar ele menos presente. Aí a gente tem menos grão. E nesse aqui, só para a gente fazer algo diferente, eu vou vir aqui em Bloom. O que o Bloom vai fazer é uma área de brilho aqui, como se fosse uma área mais suave, uma textura aqui de um fogzinho nas áreas de brilho mais altas. Então eu vou clicar aqui em Enable para ativar, e o que ele vai fazer é criar um glow, um brilho em volta das áreas mais claras da imagem. Perceba que aqui a gente já consegue perceber um efeito só de ligar e desligar. E eu posso controlar aqui em Source Limit a área de atuação, então para pegar mais ou menos da imagem. Perceba que se eu puxar aqui bem para a esquerda, ele está pegando uma área maior. E aí eu posso controlar aqui o Amplify, para ele afetar mais ou menos dessa área. Então estou aumentando aqui esse efeito. E em Diffusion também, para ele deixar mais difuso, né? Ele espalhar mais esse brilho. Essa opção aqui, Save Lights, é para evitar que ele estoure. Aqui eu vou tirar para que ele estoure um pouco mais. Só para a gente conseguir ver bem, ó, antes, depois. Como ele cria esse efeito de glow bem exagerado, principalmente nas áreas claras. Claro que está exagerado porque ele exagerou para ficar bem visível, mas esse é o objetivo aqui desse ajuste. Eu vou diminuir, obviamente, a intensidade. Então vamos voltar aqui o Save Lights um pouquinho. Posso diminuir a área que ele está afetando. Em Source Lights, não precisa amplificar tanto, só um pouquinho. Ele dá uma destacada ali nas áreas mais claras da imagem. Em vinheta, a gente pode dar uma escurecidinha nas bordas. Vou clicar aqui em Enable e perceba como a gente tem essa borda mais clara ou mais escura. Então vou dar aqui uma leve escurecidinha para ele trazer a atenção mais para o centro da imagem. Nada que a gente não pudesse fazer com máscaras, mas só para ilustrar. E a gente tem aqui o resultado final. Imagem original
e com efeito. Aqui uma terceira imagem do curta-metragem Blackout, que eu tive o prazer de fazer o color grading. Essa imagem é para ser bem estilizada, aqui eu estou mostrando ela limpa, sem nada, mas o objetivo é fazer uma imagem bem estilizada, e vamos ver se a gente consegue utilizar o Dehancer para chegar aqui num look diferente. Então eu vou jogar aqui o Dehancer, aqui a gente pode brincar mais, a criatividade aqui está mais liberada, e eu vou começar vindo aqui no Expand, só porque eu acho que a imagem ficou clara demais, eu quero ela aqui mais escura, a ideia é ela ficar aqui mais pesadinha mesmo, então vou ir diminuindo aqui o Black Point, e a ideia é ter essa imagem aqui mais pesada. A gente pode até mudar aqui para Luma para não ficar mais saturado. Bom, vou voltar aqui em filme, e a gente pode escolher aqui o nosso filme novamente. Como nesse curta é para aparecer uma imagem meio pós-apocalíptica, como se fosse um found footage, uma imagem de uma película encontrada, um DVD, um VHS encontrado, mas uma imagem de que alguém gravou na situação e foi encontrada e editada, e a gente descobriu algo que aconteceu nesse mundo pós-apocalíptico. Então aqui a gente pode sujar mais a imagem, e ela não precisa ter tantos verdes, é para parecer aqui meio seco. Então eu gostei bastante dessa daqui, Fujifilm Instax, digital intermediário. Então eu vou colocar ela aqui, vamos usar aqui o push-pull só para testar se a gente dá uma puxada mais para um lado ou para o outro. Eu gostei aqui um pouquinho mais para a esquerda, tira até um pouquinho mais do verde, e achei que assim ficou bem interessante para o clima dessa imagem. Bom, voltando aqui no Expand, eu vou dar mais uma tiradinha nos claros, eu achei que aqui ficou de volta muito claro, e uma puxadinha mais no tom mais escuro. E nada impede aqui da gente usar um node anterior também. Então eu posso colocar aqui um Shift S e usar aqui um node anterior para dar mais uma controlada. Então pesar um pouquinho mais as sombras, os brilhos, enfim. O ajuste que eu achar interessante e necessário para essa imagem. Bom, voltando para cá, eu vou vir aqui em Print, testar se algum perfil vai me ajudar. Só dar uma pesada, né, a mais no contraste, que eu já tinha aumentado. Então eu vou voltar aqui no Expand e vou dar uma diminuidinha no tom de preto. Bom, acho que eu cheguei num tom que me agradou, então eu vou para o próximo. Aqui no próximo seria o ajuste de balanço de cor, e eu na verdade achei que tá bem legal, só talvez esteja com muito magenta, então eu vou tirar um pouquinho do magenta. Só que eu não quero ganhar muito verde, então só bem de leve, dar uma tiradinha na seção de magenta. Aqui em Film Grain eu gostei dessa textura de ruído que já tá na imagem, eu vou dar uma aproximada pra enxergar melhor. Isso talvez seja um pouco exagerado demais, então eu vou dar uma diminuidinha na presença dela. Mas a textura em si eu gostei, vou deixar assim. E depois do Film Grain, só para finalizar, vamos passar aqui na vinheta e dar uma escurecidinha. Só não esqueça de habilitar. Eu vou dar uma leve escurecidinha aqui nas bordas, só para dizer que tem. E vamos testar o antes e depois. Imagem original. E com o Dehancer aplicado. E esse então foi o plugin Dehancer, e se você quiser ver outros plugins demonstrados aqui no canal AV Makers, não esqueça de colocar aqui nos comentários suas sugestões, que elas serão sempre muito bem-vindas. E se quiser aprender mais sobre o DaVinci Resolve, dê uma olhadinha na nossa formação completa lá no portal AV Makers. Se inscreva aqui no nosso canal também e na nossa playlist para ver outros tutoriais como esse, e eu espero te encontrar nos próximos. Um abraço e até lá!